Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos iniciar ali o contexto de reações de oxirredução. Reações onde haverá a perda e o ganho de elétrons ali entre os seus elementos e íons. Então, os objetivos da aula de hoje será entender essas transformações, que envolvem a produção de energia, representar essas transformações químicas e, principalmente, fazer o balanceamento das reações de oxirredução. Esse conteúdo está na segunda e na terceira semana do PET volume 7. Bom, quando trabalhamos com esses tipos de reações quando falamos de oxirredução, são reações onde acontece o fenômeno de oxidação e o fenômeno de redução ao mesmo tempo, ok? Então, toda reação de oxirredução está relacionada a uma transferência de elétrons entre os átomos ou íons de uma substância entre os seus reagentes. Então, o que está falando essa frase? Que para que aconteça uma reação de oxirredução, é necessário que ocorra uma transferência de elétrons entre átomos ou entre íons, ou seja, nem sempre vai ser apenas entre átomos. É possível que isso aconteça entre elementos na forma de íons. Bom, vamos observar aqui essa reação. Essa reação química é o zinco sólido reagindo com o cobre íon aquoso, formando o zinco em forma de íon aquoso e o cobre sólido. Observe que nós temos aqui o zinco no seu estado sólido, ou seja, uma substância simples. O NOx dele é 0. Quando eu olho para depois da seta, eu observo que o zinco ele agora possui uma carga. Essa carga é 2+, ou seja, tem um excesso de carga positiva. Agora vamos observar o cobre. O cobre ele inicia a reação química com 2+, ou seja, ele tem uma carga elétrica 2+. Mas depois da seta eu observo que o cobre agora ele é o cobre sólido, é uma substância simples. E, por definição, o seu NOx é 0. Observe, então, que aconteceu. O zinco, ele perdeu 2 elétrons, porque lembra que o elétron é a carga negativa? Então, quando ele perde esses 2 elétrons, ele adquire um excesso de carga positiva. Então, zinco 2+. E o cobre? O cobre, ele ganhou 2 elétrons. Ele estava com uma carga de 2+, e agora a carga dele é 0, ou seja, ele adquiriu 2 cargas negativas que anulou e fez com que o seu NOx se tornasse 0. Observe que nessa reação, a mesma quantidade de elétrons que foi perdida é a mesma quantidade de elétrons que foi ganhado por outro elemento. Então, numa reação balanceada de oxirredução, é exatamente esse equilíbrio que acontece. A quantidade de elétrons que se perde em um elemento é exatamente a quantidade de elétrons que outro elemento irá ganhar, ok? Bom, existem dois tipos de reações acontecendo, a oxidação e a redução. E nós precisamos entender quando haverá a perda ou quando haverá o ganho, qual deles é cada um. Bom, o átomo ou íon que doa elétrons, portanto, sofre oxidação. É denominado redutor ou agente redutor, porque provoca o ganho de elétrons num outro átomo ou íon. Então, observe aqui comigo. Se eu tenho um elemento que vai doar elétron para outro, quer dizer que dele vai sair esses elétrons, o que está acontecendo? Ele está perdendo ou está ganhando? Ele está perdendo. Então, todo elemento que perde elétrons é aquele que doa elétrons para alguém. Se ele perde elétrons, ele oxida, ele sofre a reação de oxidação, ok? Se ele oxida, quer dizer que ele faz com que outro elemento reduza, ou seja, que outro elemento ganhe elétrons. Portanto, se o outro elemento irá ganhar elétrons, esse elemento irá reduzir. Então, o elemento que oxida, ele é um agente redutor, porque ele promove a redução em outro elemento. O mesmo acontece quando acontece
a reação de redução. Então, vamos lá. O átomo ou íon que recebe elétrons, portanto, sofre redução, é denominado oxidante ou agente oxidante, porque provoca a perda de elétrons, oxidação, de outro átomo ou íon. Então, a mesma situação. Se eu estou recebendo o elétron, se esse elemento está recebendo o elétron, quer dizer que ele está ganhando. Se ele está ganhando, ele sofre redução. Se ele está reduzindo, né, se essa é a reação de ganho de elétrons, ele é um agente oxidante, porque ele promove a oxidação em outro elemento. Então, se o fenômeno que sofre é oxidação, o nome dele é agente redutor. Se o fenômeno que ele sofre é redução, se ele sofre oxidação, agente redutor. Se ele sofre redução, agente oxidante. Então, é sempre o inverso do que o elemento está sofrendo, ok? Calma que nós vamos fazer uma atividade e vai ficar mais claro. E todas essas características, né, que nós vamos trabalhar nas reações de oxirredução, nós precisamos saber o NOx, que é o número de oxidação do elemento. E esse NOx, ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, estudantes, porque é algo que às vezes confunde. Quando o NOx está aumentando ou quando o NOx está diminuindo. Quando eu estou aumentando o meu NOx, observe a minha seta. Eu estou estou diminuindo o meu número negativo e quando eu passo do zero, eu estou aumentando o meu número. Quando o NOx diminui, quer dizer que eu estou passando do maior até o zero e depois eu vou de novo aumentando ali a parte negativa. Então, é necessário você entender o quê? Se o NOx aumenta, eu estou ganhando ou eu estou perdendo elétrons? Se o NOx diminui, eu estou ganhando ou eu estou perdendo elétrons? Então, essa é a principal característica que vamos precisar observar nas reações. Mas antes, nós precisamos entender quais são os NOx fixos e os NOx variáveis, porque se nós vamos trabalhar justamente e entender a quantidade de elétrons que foi transferido de um átomo para o íon, nós precisamos saber identificar esses NOx e ainda por cima calcular. Então, nós vamos trabalhar aos poucos com essas características. Primeiro, quais são os NOx de cada elemento? Todos os elementos têm NOx fixo? Não, nem todos têm. Na verdade, a grande maioria dos elementos possui NOx variável, ou seja, a sua carga vai depender de quem ele está ligado, ok? Quem tem NOx fixo? Bom, nós temos os elementos da coluna 1, né, que é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Todos eles têm NOx 1. E a prata, que também tem o NOx mais 1. E todos eles são fixos, ou seja, não importa com quem eles estejam ligados, esse vai ser o NOx que eles sempre vão adquirir. Outros elementos que têm o NOx fixo os elementos da coluna 2. Então, nós temos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Todos esses aqui, eles têm o NOx fixo, mais 2. O zinco e o alumínio, apesar de não serem da coluna 2, também possuem NOx fixo. O zinco com mais 2 e o alumínio com mais 3. Então, não importa qual seja o elemento ligado a eles, se eles tiverem uma substância, eles não forem uma substância simples e sim ligado a outro elemento, esse vai ser o NOx adquirido por eles. Nós temos ainda os NOx variáveis, que é o mercúrio e o cobre, que podem assumir o NOx mais 1 ou mais 2. O ferro, cobalto e níquel, que podem assumir a carga mais 2 ou mais 3. O ouro, que pode assumir a carga mais 1 ou mais 3. O chumbo, platina e estanho, mais 2 ou mais 4. O cromo, mais 2, mais 3 ou mais 6. E o manganês, que tem a maior quantidade aqui que pode variar. Pode ser mais 2, mais 4, mais 6 ou até mesmo mais 7. Esses NOx variáveis, todos vai depender justamente de qual elemento está ligado a ele. Nós temos ainda elementos, que é o oxigênio e o hidrogênio, que são praticamente fixos.
mas existem uma ou outra situação onde há uma variação. Por exemplo, o oxigênio, na maioria das vezes, o NOx dele vai ser -2. Porém, se ele estiver num peróxido ou em um superóxido, a carga vai ser -1 ou -0,5. O hidrogênio, a maioria das vezes, a carga vai ser +1. No entanto, nos hidretos metálicos, o NOx assume como -1, ok? Vamos trabalhar essa atividade aqui para conseguirmos entender um pouquinho sobre esse processo do NOx, tá bom? O que é oxidação, o agente redutor, vamos trabalhar sobre isso. Então, pessoas que apresentam dentes com restaurações metálicas podem sentir um pequeno choque ao colocarem na boca pedaços de metal, como, por exemplo, um papel de alumínio de um chocolate. O alumínio, por meio ácido da boca, provoca a transferência de elétrons para o metal da restauração, causando esse choque. Com base no fenômeno descrito, pode-se afirmar que o alumínio... Então, vamos observar o seguinte. Vamos lá. O que o exercício falou? Que o alumínio, ele transfere o quê? O alumínio, ele no meio ácido, que é a boca, provoca uma transferência de elétrons para quem? Para o metal da restauração, certo? Então, vamos trabalhar aqui, ó. Então, ele está falando que o alumínio, nós temos o metal da restauração, vou chamar ele de MR, ok? O alumínio, ele passa elétrons para esse metal de restauração, portanto, ele doa. Se ele está doando, o que está acontecendo? Ele está perdendo, ele perde elétrons. E o metal de restauração, se ele está recebendo elétrons, se ele é quem está recebendo, ele está então ganhando elétrons. Então, esse ele ganha elétrons. Ok, se um está ganhando e o outro está perdendo, eu consigo definir então quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Quem está sofrendo a oxidação é quem perde. Então, o alumínio, ele está sofrendo oxidação. Beleza. E o metal da restauração? Ele é quem está reduzindo, ou seja, ele está sofrendo redução. Se o alumínio ele está sofrendo oxidação, logo, ele é o agente redutor. E se o metal de restauração ele está ganhando, sofrendo redução, ele é o agente oxidante. Então, nós sabemos que o alumínio ele sofre oxidação, portanto, ele é um agente redutor. E o metal de restauração, ele reduz, portanto, ele é um agente oxidante. Então, agora, nós vamos voltar lá para o nosso exercício. Então, com base no fenômeno descrito, o que a gente pode falar sobre o alumínio? O alumínio, ele é quem? Ele é quem sofre oxidação. Então, se ele sofre oxidação, essa daqui está errada. Deixa eu colocar aqui. Então, essa daqui estaria errada. Provoca oxidação. Não, se ele sofre oxidação, ele provoca quem? Ele provoca a redução. Ele é um agente oxidante, pois sofre redução. Não. É um agente redutor, pois sofre redução. Não, se ele é um agente redutor, ele tem que sofrer a reação inversa. Então, essa daqui também estaria errada. Logo, a resposta certa é a letra E. Ele sofre oxidação. Se ele sofre oxidação, portanto, ele é quem perde os elétrons. Ele é o doador de elétrons, ok? Bom, vamos dar continuidade, então, aqui, agora no balanceamento. Bom, então, no balanceamento desses tipos de equações, o que nós precisamos ter é um equilíbrio entre a quantidade de elétrons que será doado e a quantidade de elétrons que será recebido. Só que nem sempre a gente consegue ver isso de forma tão clara, então existem alguns macetes para serem trabalhados. Então, vamos observar aqui que nós temos como balancear essa equação, tá certo?
A primeira etapa seria determinar os NOx de cada um desses elementos, tá? Isso eu já fiz pra gente. Então, eu tenho o NOx de cada um desses elementos. Débora, como que eu faço como que eu sei o NOx de cada um desses elementos? Bom, para a gente poder entender essa possibilidade, nós precisamos entender que cada uma dessas substâncias aqui, ela tem que ter o NOx zero no final. Ou seja, o somatório das cargas positivas e negativas tem que dar zero. Se eu sei, por exemplo, o NOx do H, que é mais 1, e sei o NOx do oxigênio, que é menos 2. Só que eu tenho 3 oxigênios, então isso daqui vezes 3. No total eu vou ter menos 6. Então, menos 6 e mais 1, qual que vai ser a carga do nitrogênio para anular isso aqui? Mais 5. Então, assim eu vou ter uma carga mais 6 e menos 6. No total, eu consigo zerar. Vamos observar aqui, por exemplo, a água. Então, eu tenho o oxigênio, que é menos 2, e 2 hidrogênios, que eu sei que é mais 1. Então, mais 1 vezes 2 hidrogênios, a carga vai ser mais 2. Observe que mais 2 e menos 2 vai dar 0. Ok? Então, dessa forma, eu consigo fazer todos os elementos, começando principalmente por aqueles que têm o NOx fixo e depois aqueles que têm o NOx variável. Bom, depois que eu determino o NOx de cada um dos elementos, eu tenho que saber quem foi que ganhou e quem foi que perdeu o elétron. Então, observe aqui o fósforo. O fósforo antes ele estava com 0 e agora ele tem carga mais 5. E o nitrogênio, que tinha uma carga mais 5 e depois foi para a carga mais 2. Então, enquanto o fósforo perdeu 5 elétrons, o nitrogênio ganhou 3, não está balanceado. Então, nós precisamos fazer o balanceamento justamente para que esteja em equilíbrio isso daqui. Então, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, a variação do NOx. Como que eu faço isso? Uma vez que eu sei o NOx do meu reagente, eu multiplico pela quantidade de elementos que ele tem nos reagentes. Então, o NOx, a carga do fósforo era 5. Quantos elementos eu tenho aqui? 1. Então, 5 vezes 1, 5. O nitrogênio, eu tenho toda essa molécula aqui, certo? Mas o nitrogênio, é só ele quem eu quero saber. O nitrogênio, a carga dele era 3. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, esse é o delta, ou seja, a variação desses elementos. O delta, o que nós vamos fazer? O delta do nitrogênio, nós vamos usar no fósforo. E o delta do fósforo, nós vamos usar no nitrogênio. Lembrando que você não pode colocar esse 5 pequenininho aqui, ó. Na verdade, esse 5 tem que multiplicar a molécula inteira. Esse 5 tem que multiplicar tanto o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, ok? Tem que multiplicar todo mundo que vem depois dele. Então, se eu troquei aqui, qual que é a próxima etapa? Eu preciso agora colocar a mesma quantidade de elementos dos reagentes, igual nos produtos. Então, eu coloquei, se aqui tem 3 fósforos, aqui agora tem 3 fósforos. Se aqui tem 5 nitrogênios, aqui tem 5 nitrogênios. Se vocês observarem, vocês vão perceber que eu vou ter agora exatamente as mesmas quantidades. Vai faltar apenas acertar o coeficiente da água, que seria o H2O, ok? Dessa forma, eu consigo, então, trabalhar certinho aqui essas quantidades. Ah, Débora, eu não sei como fazer isso. Como que eu vou balancear? Bom, lembrando que cada coeficiente multiplica todo mundo que está à sua esquerda e que esses valores aqui, ó, esses coeficientes menores, é sempre quem está à sua direita, ok? Uma regra que nós usamos muito, na verdade não é uma regra, né? É uma tentativa de acerto e erro que nós usamos primeiro o metal. Olhamos todos os metais para ver se eles estão balanceados na mesma quantidade. Depois os ametais, depois o carbono, se houver na fórmula, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Normalmente, seguindo essa regrinha, nós conseguimos, então,
fazer o devido balanceamento. Então, finalizando aqui, eu preparei uma atividade, separei uma atividade do PET para fazermos juntos, mas não vai dar tempo. Então, eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa, ok? Ela não é difícil, é só vocês seguirem exatamente essas ideias que eu passei para vocês do balanceamento. No mais, eu quero agradecer a todos pela aula de hoje e deixar meu grande abraço virtual. Até mais!